UFRN suspende exigência de passaporte vacinal para estudantes e servidores. Feriadão de Páscoa atrai visitantes e aumenta a ocupação na rede hoteleira em Natal. Servidores da saúde iniciam paralisação nas unidades do município para cobrar database. Professores decidem recorrer da decisão judicial e manter greve na rede municipal de ensino de Natal. Senador Potiguar retira assinatura para a abertura da CPI do Ministério da Educação. Oposição mantém articulações em busca de um nome que aceite disputar o governo do estado. E ao vivo, a participação dos nossos repórteres e também dos nossos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, o Jornal do Dia está no ar. E a gente começa falando sobre a decisão dos professores de manter a greve na rede municipal de ensino. A categoria realizou a assembleia hoje pela manhã. A repórter Vanessa Florencio traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Vanessa. E aí, a greve será mantida mesmo com essa determinação da Justiça para a suspensão do movimento? Fala com a gente, Vanessa. Oi, Micarla, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o JD1. Pois é, os professores do município se reuniram hoje em assembleia e decidiram continuar, manter a greve e recorrer da decisão judicial. A assembleia aconteceu de forma presencial e, de acordo com o sindicato, hoje o Sint, através da assessoria jurídica, vai entrar com um recurso com o objetivo de cassar a liminar e suspender os seus efeitos. A ação judicial foi na semana passada, na sexta-feira, dia 8. E a gente entrou em contato, né, com a nossa produção, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que eles não emitiram nota e decidiram não se pronunciar sobre o assunto. Até o momento, a adesão da greve, segundo o Sint, de mais de 70% dos professores efetivos, né, estão em greve. Os temporários, por serem regidos aí por outra legislação, não aderiram ainda ao movimento. A categoria, ela aguarda a votação na Câmara Municipal da implantação do reajuste estabelecido pelo piso nacional da categoria, que é de 33,24%. Para a gente ter uma ideia, né, são 74 centros municipais de educação infantil, 17 unidades estão parcialmente, né, com as atividades paradas e 57 unidades estão funcionando. Esses dados são do dia 1º de abril, ainda não foram atualizados. No ensino fundamental, das 72 escolas, 3 aderiram totalmente à greve, 63 aderiram parcialmente a essa greve e 6 não aderiram à greve até o momento, né? No ensino fundamental, dos 40.173 estudantes, 21.901 estão sem aulas, então a gente aguarda essa decisão. Foi hoje, né? Vai caber recurso, eles vão recorrer dessa decisão judicial e a gente vai acompanhar todo esse processo para ver como é que vai ficar a situação, principalmente dos alunos, né, que estão sem aula nas escolas municipais. Micarla, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa. E a gente espera, né, que no final das contas os professores possam entrar aí em acordo com a prefeitura e a gente possa ver as nossas crianças de volta às escolas. E os servidores da saúde municipal também estão em greve a partir de hoje. O repórter Rogério Fernandes conta todos os detalhes. No primeiro dia de greve, os servidores da saúde marcharam do Hospital Municipal em Petrópolis até aqui a sede da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui, eles foram recebidos pelo secretário Jorge Antunes e por mais de 2 horas houve uma reunião. Eles apresentaram algumas reivindicações, dentre elas com relação à database, que segundo eles não é cumprida desde 2014. Falaram também que o Hospital Municipal sofreu um desmonte de leitos e que muita gente de lá teria sido transferida, o que o secretário negou de forma veemente assim que saiu da reunião.
Apesar de 2 horas reunidas, de debate de ambas as partes, a greve continua por tempo indeterminado. Eu vou me encontrar com o prefeito e nós vamos marcar essa reunião com os sindicatos. E o prefeito está disposto, sim, a conversar com os sindicatos. É sempre ano eleitoral, é ano onde, infelizmente, a gente tem mais problemas em relação a servidores e também a governos, e é isso que está acontecendo também aqui em Natal. Agora, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está cumprindo a decisão judicial que suspendeu a exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19 para alunos e também para professores. A repórter Gislaine Nunes traz todos os detalhes para a gente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cumprimento a uma decisão judicial, não está cobrando o passaporte vacinal contra a Covid-19. A universidade obedece uma decisão que é inédita no Brasil, em que o Tribunal Federal da 5ª Região acatou em caráter liminar uma ação popular que assegura aos servidores públicos e estudantes da instituição o ingresso aos locais de estudo e de trabalho sem a necessidade de comprovar a vacinação. A UFRN confirmou o recebimento na última sexta-feira da decisão liminar, quando comunicou o cumprimento imediato, e também informou, por meio de nota, que solicitou à Procuradoria Federal que seja apresentado um recurso cabível. Lembrando que a universidade retornou às atividades presenciais no último dia 28 de março, depois de mais de 2 anos em atividades remotas por causa da pandemia. Apesar da suspensão da exigência do comprovante vacinal, o uso de máscara na instituição continua sendo obrigatório, já que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as universidades federais têm autonomia para decidir sobre medidas a serem adotadas para as atividades presenciais. O protocolo de biossegurança da UFRN, que está na 3ª versão, prevê o uso de máscaras. E esse é o tema da enquete de hoje aqui do Jornal do Dia, que está no portal pontanegranews.com.br. Você participa respondendo a seguinte pergunta: você já acha que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, deve exigir o passaporte de vacinação de alunos e também de servidores? Dê sua opinião no pontanegranews.com.br. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa aos aposentados e também aos pensionistas do INSS. Os segurados que suspeitam estarem recebendo valores menores do que os devidos podem sim pedir a revisão dos seus benefícios. É bom ficar bem atento ao prazo e também à documentação necessária. Após 3 anos de aposentadoria, seu José Cláudio percebeu que o benefício não era compatível com a contribuição feita ao INSS. Para tirar a dúvida, pediu uma revisão do valor. Fez uma análise e constatou que realmente eu tinha direito a um acréscimo de 120% no valor do meu benefício. Segundo este advogado especialista em previdência social, qualquer beneficiário do INSS tem o direito de pedir revisão do benefício, seja aposentadoria ou pensão. Cada vez que há uma modificação numa lei da Previdência, lá vem mais quantidade de ações judiciais contra o INSS. E, às vezes, até pedido de revisão por via administrativa. Às vezes acontece isso. Por isso é que o aposentado tem que ter muito cuidado de não deixar passar o prazo de decadência. Ou seja, eles têm 10 anos para requerer a revisão de sua aposentadoria. De acordo com este advogado, a diferença sobre o benefício varia muito de caso para caso. Calculando, e vai encontrar a diferença entre o valor devido e o que ele vem recebendo. Ou seja, o valor que vai ser alterado, vai ser retificado para maior, depende do valor da diferença. Chega às vezes a 200 mil, 300 mil, 400 mil. Os erros mais comuns estão presentes nos cálculos previdenciários, como de tempo de serviço e de salários de contribuição. Mas a garantia, se há direito ou não de revisão no benefício, só é possível após a consulta a um especialista que fará um novo cálculo. E é preciso ficar atento também na documentação necessária. 3 elementos fundamentais. Além da carta de trabalho, carta de concessão, CNIS, e o outro que é mais importante ainda é os valores que compõem o recebimento da aposentadoria.
Que dicas boas, né? Agora, vamos falar sobre feriadão? O feriadão está chegando e a expectativa é de um aumento no número de turistas que visitam Rio Grande do Norte, principalmente aqueles que estão vindo das regiões Nordeste e também Sudeste. Em Natal, a ocupação pode chegar até 70%. São mais de 400 quilômetros de praias e sol. Foi o suficiente para encantar o casal paulista, Thaís e Eric. Tá falando que eu vou arrumar um emprego por aqui mesmo e ficar por aqui. Se desse pra morar aqui, a gente morava aqui dentro do resort. Deitava ali, já era. Não quer outra vida agora. Nossa, vai ser difícil voltar para a realidade. E chamar a atenção do turista é a aposta do setor hoteleiro do Rio Grande do Norte para essa Semana Santa. A expectativa do setor é que a ocupação supere os 60% nos principais destinos turísticos aqui do estado. O índice é maior do que o registrado em 2021. Os próximos dias nós teremos um forte crescimento na procura do turismo que a gente chama de turismo regional. Aquele turista que vem dos estados vizinhos de carro e eles sempre deixam para comprar na última semana. E tem hotéis que com certeza absoluta estarão com 100% de ocupação, pequenas pousadas rapidamente lotam. E alguns hotéis com 80%, 90%, outros com 60%. Quando a gente faz a média, vai dar 60%, a gente espera que passe dos 70%. Há uma forte tendência a chegarmos 70%, um pouco mais de ocupação. Boa parte dos turistas vem do sul e sudeste brasileiro. Cariocas, mineiros e principalmente paulistas que querem aproveitar a Semana Santa para descansar em solo potiguar. Mas, segundo este gerente de hotel, turistas de estados vizinhos devem aumentar ainda mais a ocupação, bastante disputada para o feriado. Normalmente sempre em cima da hora procura, apesar que quando procura às vezes não acha, né? O hotel já está praticamente lotado para o feriadão, então a gente está bem tranquilo com relação a isso, entendeu? Mas estamos atendendo, tendo disponibilidade, vamos atender. O setor que sofreu prejuízos na pandemia agora começa a retomar os números positivos, que devem ser potencializados com novos voos diretos para Natal, partindo de 5 capitais a partir de julho. A expectativa é que os voos vindos de Goiânia, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba e Porto Alegre fortaleçam a retomada do turismo aqui no estado. São destinos realmente estratégicos, onde o turista dessas regiões estão ansiosos por fazer viagens, aproveitar só uma gastronomia, um pouco da nossa cultura. Então, voos diretos sempre é muito mais fácil atrair esse turista para chegar diretamente e procurar o nosso destino. Aqui, com certeza, sempre vão se encantar. Essa é a única certeza que nós temos. Impossível, né? Não se encantar com a terra tão linda quanto a nossa. E que sorte a gente tem, né? De morar onde eles passam férias. O Papa Francisco nomeou o padre potiguar Flávio José de Medeiros Filho como sacerdote da Arquidiocese de Natal, né? Ele que é sacerdote da Arquidiocese de Natal, foi nomeado como cônego da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante a celebração litúrgica do Domingo de Ramos, Padre Fábio, que é daqui de Acari, no Seridó, renovou publicamente a profissão de fé. O Monsenhor recebeu a bula pontifícia e as insígnias eclesiásticas, tornando-se membro efetivo do Cabido de São Pedro, que é composto por um colégio de monsenhores nomeados pelo Papa e que atua nos aspectos da vida ministerial, litúrgica e pastoral do Vaticano. Parabéns aí ao nosso Padre Potiguar. E ainda hoje tem futebol e empate entre América e ABC na primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar. E a seguir, oposição adia reunião em busca de um nome que aceite disputar o governo do estado. E tem também a participação dos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Jornal do Dia volta já. Melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece.
Enquanto o prefeito de Natal aumentou seu próprio salário em 60%, um projeto enviado por ele à Câmara gera reposição zero para 99% dos professores. A desobediência da prefeitura à lei da carreira do magistério está impondo aos educadores um prejuízo mensal de mais de 40% nos seus salários. Além disso, falta merenda e as escolas estão abandonadas. A greve da educação é por reposição do piso na carreira e resgate à educação de Natal. Cindy RN. Já começou o Vapo Vapo 185, tá doideira, aniversário, tá nascido. 60, média aposta, 10,99 centavos. Almofadas e almofadões, 10,199. O mundo de toalhas infantis, 10,199. Cor e alegria pra sua sala, cortina dupla, 10 de 799. 185. É a maior noite. Jornal do Dia. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com. Venha para o PagBank e invista no CDB, que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. E nós estamos de volta com o Jornal do Dia, falando agora sobre política. As lideranças da oposição adiaram a reunião prevista para o final de semana em busca de um nome que aceite disputar o governo do estado. A repórter de Assis Oliveira traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, de Assis. E aí, o que está acontecendo afinal? Boa tarde, Micarla. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Pois é, havia muitas especulações, expectativas em função dessa reunião que, como você bem falou, não aconteceu. Ela foi adiada mais uma vez e deve acontecer nesta terça-feira, amanhã ou até, no máximo, a próxima quarta-feira. A gente conversou por telefone com o deputado federal João Maia, ele que é presidente estadual do PL, um dos partidos aí que articulam essa via de oposição à governadora Fátima Bezerra, e ele disse o seguinte: a reunião que está prevista para acontecer não é necessariamente para discutir o nome de oposição que vai concorrer aí contra a governadora Fátima Bezerra, e sim a questão de alianças e etc. E ele disse que a preocupação dele nesse momento é informar a nominata, claro, para também tentar manter aí a sua cadeira na Câmara Federal. A gente também conversou com a assessoria do ex-ministro Rogério Marinho, que desmistificou aí a história de uma reunião que teria acontecido com o ex-ministro e o ex-senador José Agripino. Essa reunião não aconteceu, inclusive alguns portais, alguns sites publicizaram aí a possibilidade de nessa reunião ter surgido o nome do ex-senador José Agripino como um possível candidato pela segunda vez nessa situação, e ele negou. Durante a minha conversa com o João Maia, ele afirmou que, além do nome de José Agripino, foi cogitado a possibilidade do filho dele, Felipe Maia, ser um desses possíveis candidatos. Porém, os dois, tanto o ex-senador como o ex-deputado Felipe Maia, descartaram aí qualquer possibilidade de saírem candidatos nas eleições desse ano. A prioridade de José Agripino, como a gente bem falou, e ele já falou isso conosco, seria eleger seus 2 deputados federais e 4 deputados estaduais pela União Brasil, partido que ele preside aqui no estado. E o João Maia também tem como prioridade aí manter a sua cadeira na Câmara Federal. A reunião está prevista para acontecer amanhã. A gente, claro, vai acompanhar se realmente ela vai acontecer, os encaminhamentos e desdobramentos de tudo isso. O que a gente sabe até agora é que ainda não existe um nome forte, posto para concorrer contra a governadora Fátima Bezerra. Micarla. Obrigada, de Assis. E agora, lógico, eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas, Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Afinal de contas, parece que está difícil, fechar essa chapa da oposição. Boa tarde, Thaisa Galvão. Boa tarde, Gustavo Negreiros. Eu quero começar, Thaisa, eu hoje vou começar com ele, porque na sexta-feira ele não conseguiu entrar, então vamos colocar primeiro Gustavo. Gustavo, se você tem repetidamente dito aqui, falado que a governadora não é um bom nome e tal e coisa, por que, eu vou te fazer de novo, está se tornando até repetitivo, mas por que é que a oposição
não consegue achar um concorrente, alguém que queira concorrer com a governadora Fátima. Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, a fala de Assis aí explica muito por quê. Esperar de João Maia um posicionamento da oposição é perder tempo. João Maia sempre foi um aliado de Fátima. Na verdade, João Maia sempre foi um aliado de qualquer governo. Foi de Dilma, foi de Lula, foi de Temer, é de Bolsonaro. Então, assim, o João Maia que está tentando comandar essa oposição, não pode se esperar nada. E aí erra o ministro Rogério Marinho a deixar João Maia, de alguma forma, tomar a frente dessa oposição. O próprio José Agripino, quando perdeu a campanha em 2018, viu que ele pensava que ele ia tomar uma voz, ser uma voz da oposição. Também não. Notas pelo sistema de comunicação dele, sistema completamente alinhado com a governadora Fátima Bezerra. Então, assim, de fato, o que ocorreu é o seguinte, foi uma dominação de toda a questão de imprensa, de instituições, Ministério Público. Aí tem o Ministério Público que dizia que era parceiro da governadora, e ela mesmo dizia que era parceira do Ministério Público, algo totalmente fora do que a Constituição diz. A Constituição, por exemplo, impede o Ministério Público de dar pareceres, e ela disse muito que o Ministério Público ajudou a fazer decreto. Isso é totalmente fora do normal. Então, assim, a oposição falta uma questão de comando e falta um pouco acordar, porque o nome da oposição natural é o nome do ex-vice-governador Fábio Dantas, que durante todo esse período de governo Fátima fez uma oposição à governadora Fátima Bezerra, faz uma oposição sistemática. É um dos poucos. Ele, Kelps Lima, que não é confiável, aquele outro lá, Breno Queiroga, esse aí não merece nem comentário. Então, assim, a oposição do Rio Grande do Norte, de fato, ela é fraca, mas tem um porém aí. Rogério Marinho está muito tranquilo na situação dele de candidato ao Senado. Está encostando em Carlos Eduardo sem ter um candidato a governador. Está bem, está subindo em Carlos Eduardo e a governadora Fátima Bezerra, que nesse momento é que tem que explicar essa coligação, esse monte de alvos. Então, assim, eu não vejo esse desespero tão grande de se lançar o candidato. O desespero seria se a governadora estivesse cheia de aprovação popular. Não estando, é natural a subida de quem for. Eu aproveito, Thaisa, e quero te fazer a seguinte pergunta. Você concorda com isso que Gustavo acabou de colocar? Você concorda que realmente são todos esses problemas da oposição? Ou a governadora realmente está forte e está botando medo neles? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. E parabéns pelo seu aniversário de ontem. Parabéns e boa tarde a você que está em casa nos acompanhando todos os dias. E, Carla, o que está acontecendo é que a oposição está sem estratégia. Então, com isso, a governadora, com certeza, que está bem na pesquisa, apesar de como o Gustavo sempre diz, de uma parte de rejeição, ela está bem na pesquisa, mas falta estratégia para a oposição. Falta estratégia até para falar a verdade, Carla, porque a conversa do senador José Agripino Maia com o ex-ministro Rogério Marinho aconteceu sim no sábado, e a assessoria do ministro Rogério Marinho não falou a verdade para a repórter. Isso não é legal. Eu acho que se a assessoria não quer dizer o que aconteceu, que diga que não aconteceu. O que não vale é dizer mentira, porque mentira a gente sabe que tem perna curta, curtíssima. A conversa aconteceu sim do ex-ministro Rogério Marinho com o ex-senador José Agripino Maia no sábado, no apartamento do ex-senador José Agripino Maia, que tem se transformado num QG da oposição. O senador que estava bem arredio a discutir sucessão parece que está mais manso, não quer ser candidato, mas está mais manso. Recebeu também o deputado João Maia, na sexta, recebeu até um deputado da Bahia, um deputado da União Brasil da Bahia, Arthur Maia, que você olhando nas redes sociais dele, ele é bem bolsonarista, ele é bem ligado à Codevasf, recebe muito maquinário para os municípios dele lá na Bahia. Poderia ser ali uma linha entre Rogério Marinho e José Agripino Maia. O fato é que esse rapaz foi parar na casa, no apartamento do ex-senador José Agripino Maia. A oposição está sem estratégia. Essa reunião que diz que ia acontecer não vai acontecer mais. O que eles querem falar agora
não é mais em reunião, mas em reuniões grandes de partidos, aqueles 7 partidos que viraram 6, que viraram 5, o que eles querem agora são encontros como o que aconteceu entre Agripino e John Maia, encontros como o que aconteceu entre Agripino e o ex-ministro Rogério Marinho no sábado. Então, o que eles querem mais é isso, Carla. Agora, na oposição fica a dúvida que me bate hoje é para onde vai o prefeito Álvaro Dias, que não tem sido falado nessa história toda. Agora, o movimento na prefeitura, Álvaro Dias é adversário hoje ainda da governadora Fátima Bezerra, pode depois não ser, mas hoje é. Tem um candidato a senador, que é Rogério Marinho, e o que está fazendo no quadro de auxiliares do prefeito Álvaro Dias, a mulher de Carlos Eduardo Alves, Andréa Alves, Ramalho Alves. Ela é secretária, tem um dos maiores cargos da gestão, tem um marido candidato a senador, mas o candidato a senador do prefeito é outro. O cargo é de confiança, vai ser entregue ou não? Essa é a pergunta que rola lá no Palácio Felipe Camarão. Essa é uma boa pergunta, realmente, porque se não existe mais alinhamento com o ex-prefeito Carlos Eduardo, por que a secretária Andréa permanece por lá? Agora, o quase aniversariante, já que o seu aniversário foi ontem, Thaisa lembrou, parabéns aqui de toda a equipe do Jornal do Dia, Gustavo Negreiros, mas tem uma pessoa que é colocada todo o tempo como candidato, que é o senador, o atual, que a gente tem falado tanto sobre ex-senador, ex-prefeito, ex-ministro, é muito ex nessas histórias, mas o atual senador Stephenson Valentim, ele retirou a assinatura para a abertura da CPI do Ministério da Educação. Ele foi lá e tirou, ele pode tirar, podia tirar a hora que quisesse, mas ele é um dos nomes cogitados para a sucessão estadual. O que quis dizer esse gesto, Gustavo? Olha, o senador Steve Valentim, ele é um problema na política, porque ele é um político que não quer ser político, né? Que não gosta de política. Ele ainda não decidiu se vai ser candidato ou não ao governo do estado. E o maior problema de Steve, diferente dos outros, por exemplo, de Ezequiel, que tem medo de perder, de Agripino, que tem medo de perder, o Steve, o grande problema dele é se ganhar. O que é que ele vai fazer no dia seguinte? Como é que ele vai conversar com a Assembleia, com o Ministério Público, com a sociedade organizada? Como é que ele vai formar uma equipe? Como é que ele vai trocar o toma lá da cá com a Assembleia Legislativa? Como é que ele vai povoar o governo dele? Steve, você tem um problema grande de diálogo, é uma pessoa extremamente vaidosa, mas também uma pessoa que tem um apelo popular muito grande e que assusta bastante o pessoal da governadora Fátima Bezerra. Quanto à questão da assinatura que ele retirou, Micaela, é muito simples, porque isso ia virar um palanque político ridículo, como virou a CPI do Covid com o Renan Calheiros, que é o público sabe o que é que Renan Calheiros é, junto com aquele Omar Aziz, e ele viram o circo e as palhaçadas que fizeram durante 6 meses no Brasil. Por isso que Steve recuou, foi um ato até de maturidade política. Ele, que é muito imaturo, em vez de se preocupar com a política, a sucessão estadual, passa o tempo todo lambendo um cachorro na internet. Ele tem uma mania de lamber bicho, lambe vaca, lambe cachorro, gosta muito de usar, infelizmente, a língua, quando poderia usar a língua para debater a questão do governo estadual. Em relação ainda à oposição, o grande problema que agora a oposição de Rogério Marinho e Fábio Dantas enfrentam é formar uma aliança com o PSDB e União Brasil. Para quê? Para tempo de TV. A coligação, ela não vale para proporcional, mas ela vale para tempo de TV. E isso é muito importante. E isso é que eles querem agora tentar formar um arco com 8, 9 partidos para tentar derrubar a governadora Fátima aí em outubro. Agora, o Steve Valentim, infelizmente, é um político dele só. E dá para ser uma ilha no Senado. Agora, no governo, não. No governo tem que dialogar com a sociedade, tem que ser aberto, tem que escutar crítica, se misturar com vários sindicatos. Por exemplo, a pessoa acaba de despachar com Raimundo Fernandes e com Vivaldo Costa, o tipo de diálogo que não vem a ser, e Steve talvez ainda não tenha preparado para essas coisas que tem comumente na política. Olha, Thaís, é difícil a pessoa comentar depois de Gustavo falar que o senador não quer ser senador, que o senador fica lambendo cachorro, lambendo vaca. Mas eu quero pedir a sua opinião, Thaisa Galvão. Afinal de contas, o que Stephenson Valentim, o senador, quis dizer com essa retirada da assinatura da CPI do Ministério da Educação?
E, Carla, eu acho que o senador Stevenson quis dizer que ele é bolsonarista, porque os três, o Senado já tinha conseguido as 27 assinaturas necessárias para se abrir a CPI do MEC, e apenas 3 dos 27 que tinham assinado, um senador do Paraná, outro senador do Maranhão e Stevenson, retiraram no final de semana. E a imprensa tem publicado com muita certeza que o governo conseguiu retirar. Então, o senador Stevenson, ele mostrou que ele é bolsonarista, que ele atendeu a um pedido. Eu não sei o que poder de convencimento foi que o governo usou para retirar a assinatura desses 3, incluindo a do senador Stevenson. Agora, Carla, eu acho muita infantilidade, muita inocência, entre aspas, você dizer assim, vou retirar porque vai ser um palco de espetáculo. E quando você assinou, você não se lembrou que poderia ser um palco de espetáculo? Só veio se lembrar depois que o governo chegou lá, fez o papel dele de tentar convencer não sei como. Por que você quando é um político, quando tem um mandato de senador, por exemplo, está lá no céu para a política, no mínimo você tem que pensar. Não pensaram esses 3 senadores? Ficou, no mínimo, uma pergunta no ar muito esquisita, sabe, Carla? Esse poder de convencimento, essa lembrança do senador Stevenson e dos outros senadores, vai ser um palanque, mas não se lembraram antes de assinar, não é isso? Então, agora, a CPI vai acontecer, sim, mesmo que não aconteça, mesmo que não aconteça com as assinaturas, vai acontecer nas redes sociais, vai acontecer nos programas eleitorais. Sabe por quê, Carla? Porque tem os elementos, e os elementos são as declarações dos prefeitos dizendo que pagaram propina ou que foram chamados para pagar propina para pastores, e não pagar propina em contas de igrejas pedidas por pastores, e o próprio ex-ministro Milton Ribeiro deixou muito claro que atendeu esses pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Então, a CPI pode até não acontecer formalmente, com presidente, relator e tudo mais, mas ela vai acontecer como uma das maneiras. Olha, eu quero agora, né, a gente já chegando ao final, mas peraí que eu não quero terminar não, Gustavo Negreiros. Você que é uma pessoa que entende muito das coisas do governo federal, você está sempre defendendo, né, com unhas e dentes ali o governo federal. Eu vi uma notícia que eu queria perguntar a você, porque as Forças Armadas brasileiras aprovaram a compra de 35 mil unidades de medicamento usado para tratar a chamada disfunção erétil, o famoso Viagra. O que é isso, hein, Gustavo? O que está acontecendo no governo federal? Está precisando mesmo? O que está acontecendo? Olha, Micarla, literalmente isso aí é para levantar a tropa. Não tem outra situação. O intuito é levantar a tropa, fazer que tenha uma explosão lá de vontade na tropa do Exército, Marinha e Aeronáutica. Só isso mesmo. Mas para o momento, obrigada Gustavo Negreiros, obrigada Thaisa Galvão. E em relação à retirada da assinatura da CPI do Ministério da Educação, o senador Stevenson Valentim nos enviou uma nota informando que assinou sem uma maior análise e considerando o momento da eleição, onde a grande maioria só está preocupada com votos, por isso retirou o seu nome. A nota diz ainda que a denúncia de um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação precisa de ser mais apurada, mas para isso existe controle externo, imparcial, e o que não pode ser permitido é que no ano de eleições ocorra um julgamento parcial. Foi assim que o senador Stevenson Valentim concluiu a nota, afirmando que assina qualquer outra CPI, mas só depois das eleições. E a seguir tem os gols da primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar e tem o resultado da nossa enquete. Jornal do Dia volta já. E nós estamos de volta com o Jornal do Dia e o assunto agora é futebol. Sim, ABC e América empataram na primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar. Tiago César já está aqui com a gente e traz todos os detalhes. Boa tarde, Tiago. E aí, o que vai acontecer a partir de agora?
Vamos lá, temos o segundo jogo, né, Micarla? Boa tarde para você, boa tarde para você que está com a gente no Jornal do Dia. Esse foi só o primeiro pedaço, digamos assim, a primeira metade dessa decisão, né? Teremos o segundo jogo da grande final do campeonato estadual na quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, no estádio Frasqueirão. Mas vamos ver o que aconteceu na Arena das Dunas. Jogo de ontem, primeiro jogo, tivemos um empate em 2-2. O Kelvin abriu o placar aí para o ABC, a Arena das Dunas lotada, mais de 21 mil pessoas lá acompanhando a partida. O William Marcílio aproveitou aí a bobeira para empatar o jogo. Teve mais para o lado do ABC, o Kelvin de novo, estava na tarde inspirada. Fez aí o segundo dele, o segundo do Alvinegro. E na cobrança de pênalti, depois desse pênalti do Felipinho em cima do Rodrigo, aí tivemos o Wallace Pernambucano mandando para as redes. 2-2 foi o placar. E aí como é que fica a definição do nosso campeão estadual de 2022? Fica o seguinte, na quarta-feira, 8h30 da noite no Frasqueirão, com torcida única para o lado do ABC. Se tivermos mais uma vez um empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer, não importa o placar, fica com o título de campeão de 2022, Micarla. Ou seja, chegamos ao momento decisivo com tudo em aberto. E isso, para quem gosta de futebol, é bom demais. Quer dizer, está mais perto que longe. Está mais perto que longe. Falta só um joguinho, né? Falta só um jogo. Obrigada, Thiago. E amanhã tem Arena. Tem Arena, 11 horas. 11 horas da manhã. E antes de encerrar, vamos conferir o resultado da enquete realizada no pontanegranews.com.br. 38,46% responderam sim. A UFRN deve exigir o passaporte de vacinação. E a maioria, 61,54%, responderam não. A UFRN não deve exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O portal de notícias pontanegranews.com.br está totalmente lá à sua disposição para você ficar por dentro das principais notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição com Jorge Aneri, às 7h20 da noite, ou então agora mesmo pelo pontanegranews.com.br. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, fica com Deus e até amanhã, logo após o Patrulha. Até já.